Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa transmissão. É um prazer iniciar não apenas essa live, mas esse desafio chamado Reset Blindagem Emocional. A todos vocês sejam muito bem-vindos enquanto eu comunico aos nossos companheiros do nosso grupo exclusivo a nossa transmissão. Você que está no grupo, que já está aqui, agora vai receber uma mensagem. Não saia da live, fique na live, porque esse convite é um convite exatamente para essa live. Então, estou enviando agora para todos os grupos. Faço sempre questão de eu mesmo enviar essa transmissão para você saber que essa mensagem é minha. Então, todos vocês agora estão recebendo aí no WhatsApp. Sejam muito bem-vindos, é sempre um prazer e eu vou explicar aqui para vocês como é que isso se deu. Ao longo da nossa vida, nós travamos batalhas e as batalhas que você trava são em diversos terrenos. Você trava batalhas no terreno emocional, espiritual, financeiro, afetivo. Essas batalhas, quando não lutadas da maneira certa, provocam em você desastres, quedas e derrotas. Uma vez que essas derrotas são ilustradas através da experiência do fracasso, cria-se uma narrativa de fracasso. Essa narrativa de fracasso, tradicionalmente, tende a diminuir as suas capacidades e a trazer uma visão sobre si muito limitada, ao ponto de que ao decorrer da vida você perca a potência e a coragem de agir em momentos que você precisa se posicionar. A partir desse momento, você acaba desistindo, desistindo de investir, desistindo de amar novamente, desistindo de recomeçar, de ter uma vida plena, desistindo da sua fé e desistindo dos próprios sonhos. Em momentos como esse, são necessários intervenções, pois através dessas intervenções você consegue retomar o controle da sua vida, refazer aqueles projetos e os planos que haviam sido frustrados e, a partir desse momento, erguer a sua cabeça, partir para cima do perigo, dos seus adversários e voltar com a vitória nas mãos. Ao longo da minha vida, eu tive diversos momentos como esses que, inclusive, você está passando. E o que eu aprendi ao longo do tempo é o que eu ensino e ensinarei a partir desse momento. É exatamente a blindagem emocional, para que você aprenda a lutar essas batalhas, para que você ressignifique crenças limitantes e, a partir desse momento, possa construir a sua melhor versão. Meu nome é Marcos Bulhões, eu sou escritor best-seller, palestrante motivacional, trabalho com pessoas há mais de 15 anos e sou fundador da maior plataforma de inteligência emocional do Brasil. Aprendi ao longo desses anos e com todo o esforço e prática que um homem e uma mulher despreparados são uma espécie de alvo fácil para as angústias, as manipulações, para as pessoas mal intencionadas e, portanto, a partir do momento em que você não faz nada por você, não espere que alguém fará. Dito isso, quero iniciar esse treinamento e eu vou pedir para que você que está aqui ao vivo chame alguém para assistir essa live. Eu estou vendo aqui nos comentários que muitas pessoas estão comentando e dizendo: Bulhões, preciso muito dessa live, estou em um momento difícil, as coisas estão complicadas e, de fato, a tendência é que o mundo piore. E a única forma de conseguir combater em alto nível é aprendendo a se posicionar da maneira certa. As notícias ruins, as crises políticas, as crises de saúde pública, as opressões espirituais irão se intensificar. E se você não cuida da sua saúde mental, você será um alvo fácil. Portanto, a partir de hoje, crie o compromisso de nos próximos 7 dias estar ao vivo às 8 horas para a nossa transmissão.
Esse conteúdo, portanto, é um conteúdo gratuito e o que você irá investir ao longo desse nosso tempo de qualidade junto é a sua atenção. 7 dias bem investidos podem mudar para sempre o rumo da sua vida. Dito isso, sejam todos bem-vindos e eu quero recebê-los. Para resetarmos os comentários da nossa live e darmos início ao nosso treinamento, eu vou pedir para todos vocês que estão ao vivo escreverem aqui nos comentários blindagem emocional. Escreva, comente, participe. Blindagem emocional. Sempre que você participa de algo, o seu cérebro recebe um comando intencional de que você é parte daquilo. E no nosso processo neuroplástico, na captação de informação e na transformação dessa informação em conhecimento, que vai surtir o efeito de prática, é preciso que você envie um comando intencional para o seu cérebro. Não existe estudo sem anotação. Não existe adquirir conhecimento sem participar. E, portanto, para que você não esqueça o essencial, seja ativo. A blindagem emocional começa do ponto de que você está em guerra. E eu sei que é loucura falar isso para algumas pessoas, porque para a maioria das pessoas que ainda não despertaram um nível de consciência, as guerras acontecem fora de território brasileiro. No Oriente Médio, as guerras estão acontecendo na Europa, no continente africano e até no Haiti. Mas não existe guerra no Brasil, mas as guerras existem. Além das guerras ideológicas, além das guerras nas ruas, nós vivemos uma guerra emocional e espiritual, dioturnamente. Paulo, ao escrever uma das suas cartas a uma das igrejas mais poderosas que até então temos notícias, que é a igreja de Éfeso, ele fala sobre batalhas espirituais. Isto é, você, todos os dias, sofre interferências para que os seus pensamentos sejam dominados. Através da opressão do pensamento, é possível acessar os sentimentos. E uma vez que os sentimentos são acessados, agora as suas emoções vão governar ao longo do tempo o seu comportamento. Se você não está preparado, você se torna alguém manipulável. E as pessoas que são manipuláveis são exatamente aquelas que não têm blindagem emocional alguma. Pessoas manipuláveis estão interessadas em conteúdos de entretenimento. Pessoas manipuláveis estão interessadas em brigar na internet por conta do vencedor de um programa de reality show. As pessoas manipuláveis vão brigar por clube de futebol, vão brigar pelo seu político favorito, vão brigar por qualquer coisinha que você der. Afinal, dentro de um contexto histórico, quando você entrega pão e circo para a população esquece todos os problemas reais. Isso aconteceu na Roma Antiga. Isso aconteceu ao longo do tempo. Isso acontece ainda hoje. Observe como está a sua vida. E você verá diversas brechas e lacunas que não foram preenchidas. Problemas emocionais, financeiros, crises afetivas acerca de relacionamentos. Mas mesmo com todos esses problemas, você se sente mais confortável em pegar o seu celular e assistir uma mulher dançando. E depois entrar no seu banheiro e se masturbar para ter um prazer muito rápido. Você, com todas essas crises, está muito mais preocupada se o seu participante favorito vai ganhar determinado programa ou se ele comprou uma casa nova. Porque dentro do seu inconsciente imaginário existe uma projeção e você se sente parte daquilo. Mas na realidade, nada daquilo é seu. Essas imaginações, fantasias, as fábulas que você acredita servem apenas para manipular você e tirá-lo do seu ponto de ação. Quanto mais uma pessoa idealiza, menos essa pessoa faz.
E por isso, batemos recordes e picos de saúde mental destroçadas. Todos os dias, pessoas com crises de ansiedade, depressão, transtornos emocionais vão tentando tocar a sua vida como um cego tentando guiar um avião. Desastres após desastres. E o problema é que dificilmente essas pessoas podem ser ajudadas, porque ainda não conseguiram enxergar que elas estão em guerra. Eu preciso que você entenda uma coisa nessa noite. E talvez o que eu vou falar para você te deixará perturbado. Isso é intencional. Você está em guerra. Existem forças espirituais focadas em destruir a sua mente, destruir a sua vida, a sua família e, sobretudo, o seu futuro. Quando o seu adversário busca incessantemente fazer com que você olhe para o passado, é porque no fundo ele sabe que existe algo no futuro que ele teme. As propostas, os convites, as tentações são uma maneira barata de tirar você do foco. Porque ele sabe que se você investir o seu foco, você não mudará apenas a sua vida. Você mudará a vida da sua família, dos amigos que você tem próximos a você. Você mudará um processo de uma geração inteira, porque há anos atrás foi o que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, as pessoas não me conheciam. Eu não era uma pessoa relevante, famosa, conhecida, rica. Eu não era um homem bem-sucedido. Eu era um anônimo. Um anônimo que não tinha perspectiva de vida. Ainda ontem, conversando com a minha esposa, eu lembrava de um episódio que muitos de vocês, inclusive, já passaram na vida de vocês, que é o episódio da humilhação. Muitos de vocês que estão me ouvindo, em determinado momento da vida de vocês, foram humilhados, oprimidos, machucados por pessoas próximas ou até por pessoas distantes. Pessoas que olharam para você de cima para baixo e quiseram determinar um futuro trágico que necessariamente não era o seu. Aos 12 anos de idade, eu havia perdido meu pai. E então, paternamente, eu era órfão. Minha mãe estava trabalhando. E eu lembro que, como eu morava em uma favela, os meninos da favela fizeram uma brincadeira de mau gosto. Pólvora e pedra. O que chamavam de treme-terra. Eles jogavam para cima e quando a pedra caía, acionava a pólvora que explodia. E aquelas pedras iam para tudo quanto era canto, machucavam pessoas, quebravam vidraças. E um desses vizinhos que viu aquilo acontecendo chegou até mim e acusou-me por ter feito aquilo. Eu olhei nos olhos dele e, sabendo que agora eu era um homem de casa e eu não podia retroceder, eu olhei e falei: não fui eu. O senhor está enganado. Eu estava na minha casa. Ambos vimos que eu não participei. E eu lembro que ele olhou para mim, desferiu algumas ofensas e ele falou: você será mais um bandidinho que a polícia vai matar. Eu lembro como se fosse hoje dessas palavras. Era dia 24 de dezembro de 2005. Naquele momento, eu não tinha um pai para chegar e falar assim: pai, alguém falou isso de mim. Eu não tinha alguém para me apoiar e dizer: ó, alguém pronunciou aquilo sobre mim. Mas fato é que essa espécie de seta, e o que é uma seta, Bulhões? É uma flecha envenenada. É uma flecha que lançam contra você. Na espécie de palavras, de ações, de tentativas de te diminuir. E através do trauma causado, reduzir as suas expectativas e autoconfiança. Ele tentou mostrar para mim que o meu futuro seria uma tragédia. E eu tinha tudo para ser assim. Como muitos de vocês. Eu lembro que no ano seguinte, já em 2006, eu, junto com um amigo, comecei a experimentar o que era a vida coletiva. Só que esses amigos que eu tinha, eles só queriam fazer de fato coisa errada. Pegarem revólver, assaltar, usar drogas. E o meu contexto combatia-se com aquilo que era o meu futuro. Todos vocês que estão aqui são bombardeados todos os dias para que o futuro de vocês não se cumpra. Para que a realização não seja possível.
Mas existe uma diferença. É que você tem poder de reação. E eu quero que você evoque esse sentimento dentro de si, traga isso para fora e coloque-se em um novo estado emocional. Eu quero que você escreva aqui nos comentários e repita comigo. Eu tenho poder de reação. Eu não quero que você apenas escreva, eu quero que você fale, eu quero que você pronuncie, eu quero que você verbalize. Eu tenho poder de reação. Muito melhor do que o poder de escolha é o poder de reação. Porque embora muitos tenham o poder de escolha, não escolhem reagir. Porque embora muitos tenham o poder de mudança, eles não querem mudar. Mas quando você tem o poder da reação, você é aquele que beijou a lona, mas que se levanta mesmo depois que a contagem foi aberta. Você é aquele que mesmo depois da crise, da quebra, da grana que foi embora, se levanta e diz, eu vou tentar novamente. Você é aquele que mesmo após o amor que fracassou, o casamento que acabou, os relacionamentos que fracassaram, ergue a cabeça e diz, eu não posso ficar na lona, eu não posso ficar no chão. O fundo do poço não é o meu destino, eu preciso me levantar. E é exatamente esse sentimento que trouxe você até aqui. Eu digo isso porque mesmo em meio a um contexto que pendia para um futuro trágico, eu tinha poder de reação. Eu lembro que em 2014, eu recebi um telefonema da minha mãe. E nesse telefonema, minha mãe me disse que um dos meus amigos daquela época havia morrido. Em resumo, ele entrou numa vida de crimes e foi assaltar um policial militar. O policial militar reagiu e matou ele e o parceiro dele. Eu pensei durante muito tempo, não apenas nele, mas no parceiro dele. Porque eu me lembrei exatamente das vezes em que ele me convidou. Das vezes em que ele falou para mim, cara, pega essa arma para você. Você precisa proteger a sua família. Agora você não tem mais pai. Você precisa ser o homem. Tudo aquilo eram aspectos de uma guerra espiritual. Mas a pergunta a se fazer é, por que você é atacado? Por que eu era atacado? E ainda sou constantemente. Porque nós somos bombardeados pelas crises, pelas dores, pelos problemas, que às vezes nem têm justificativa. Afinal, você olha para o lado e vê pessoas que não passam por aquilo que você passa e se pergunta, onde está a justiça do mundo? É porque, como eu disse anteriormente, o seu e o meu adversário teme o seu futuro. Porque, senhores, se eu tivesse parado lá atrás, se eu tivesse desistido, se eu tivesse optado por um outro tipo de vida, nessa altura do campeonato, você não estaria aqui. Nós não teríamos essa live. Os meus 6.000 alunos da maior plataforma de inteligência emocional, que é o Método FB, na qual eu sou o fundador, não teriam acesso a um conteúdo de transformação. As mais de 1.600.000 pessoas que me seguem só nessa plataforma não teriam me conhecido. E todas as centenas de milhares de vidas que Deus me usou para impactar e transformar não teriam essa experiência. E o que eu me pergunto é, como estariam essas pessoas? Eu levanto esse pensamento para falar para você que você ainda vai muito longe. Eu levanto esse pensamento para provar para você e profetizar para você que a sua vida, ela não acabou. Existe um futuro que talvez você não enxergue, mas lá na frente você vai impactar muitas pessoas. Lá na frente você vai salvar muita gente exatamente que caiu no mesmo buraco. Lá na frente você vai ser a mão que te faltou, o ombro que não te deram, o conselho que não chegou até você. Deus, ele usa o seu processo individual para a cura coletiva de uma nova geração. Na palavra, existe um verso que me apavora.
e me faz arrepiar. Deus chega até Abraão e diz: Abraão, você será pai de multidões. Você sabe o que isso significa? Isso significa que líderes de movimento têm o poder de transformar para sempre uma geração, de levar uma mensagem de fé, esperança, transformação, socorro dentro do mundo que vive em caos. Esses líderes de movimento, essas pessoas poderosas, que você é uma delas, têm o poder de mudar uma geração. E através dessa geração combater forças do mal que se levantam contra os valores, a família, a fé e a saúde emocional das pessoas. Se hoje os relacionamentos estão banalizados, a culpa não é do Instagram. A culpa é de um movimento que tenta colocar na sua cabeça que o amor não existe mais. Porque esse movimento sabe que a arma mais poderosa do mundo é o amor. Porque o amor de Deus foi pleno, ao ponto dele enviar o Filho dele para morrer por mim e por você. Quanto mais ódio, quanto mais desatenção, quanto mais desinteresse você prega, você cria pessoas alienadas, sem vínculos, sem fé, com fúrias, ódio. E é por isso que as pessoas se atacam. E é por isso que as pessoas não se entendem. E é por isso que atualmente é muito mais fácil arrumar um inimigo do que um aliado. Você é levantado para transformar essa geração. Mas para que isso aconteça, você precisa se levantar. E hoje é o primeiro dia de uma nova história. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, de forma profética, uma nova história. Deus tem para mim. Eu não sei quem você é, eu não sei a sua história e também não sei o que você acredita e, sinceramente, pouco me importa. O que eu sei é que você não veio aqui por acaso. Nós oramos constantemente para que as pessoas que sejam alcançadas por essa mensagem, por essa palavra e por essa audiência, sejam pessoas que terão o futuro certo, pessoas que Deus traz até mim. E eu quero que você profetize isso na sua vida. Uma nova história Deus tem para mim. Amém. Acredite nisso. Use esse pensamento como ancoragem em momentos adversos. No lugar da reclamação, no lugar das injúrias, no lugar das ofensas, na forma como você pensa, ao invés de reclamar do dia, das coisas, das condições, fixe nessa mensagem. Deus tem uma nova história para você. Nesse ponto, eu quero ensinar a partir de hoje 3 princípios de blindagem emocional. E para que isso aconteça ao longo dessa live, agora que você já está com um nível de consciência mais avançado, eu quero dizer a você que esse nível de blindagem, ele corresponde a uma pirâmide. Essa pirâmide destaca 3 reinos. Você e eu vivemos em 3 reinos. Esses reinos não são separados, não são divididos. Esses reinos se intercalam e eles juntos formam aquilo que você chama de vida. Em primeiro lugar, nós temos o reino espiritual. E dentro do reino espiritual, eu e você somos seres espirituais. Você já se perguntou alguma vez por que você se arrepia? Por que às vezes você está num dia tão bom e de repente vem um pensamento negativo? Você já se perguntou por que às vezes você sente medo? Porque você tem péssimos pressentimentos ou pesadelos ruins? Isso corresponde a experiências espirituais. Você também já não se perguntou porque em momentos em que você decidiu acabar com tudo, alguém chegou até você, ouve uma mensagem, uma palavra, o vídeo certo, na hora certa, no momento exato, uma palavra de socorro, um abraço, o porquê que quando você estava prestes a acabar com tudo, vem uma intervenção que você não sabe dizer algo ou como aconteceu, mas de repente chegou e você falou, peraí, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque nesse reino espiritual existe alguém que luta por você. Porque nesse reino espiritual existe alguém que batalha por você, porque esse alguém foi exatamente Deus que te chamou.
E, portanto, se nós vivemos em um mundo espiritual, o que nós precisamos é se blindar espiritualmente. E aqui estamos na primeira blindagem. A blindagem espiritual é descrita por Paulo na carta aos Efésios. E se eu posso, nesse momento, definir algo que você deve fazer a partir de hoje, é ler essa carta. Você necessariamente não precisa comprar uma Bíblia, mas caso queira, é muito bom. Você pode baixar no seu celular um aplicativo chamado Bíblia Offline. Você vai escrever Efésios. E em Efésios você vai procurar ler essa carta. É uma carta muito curta, de fácil leitura, e eu quero que você comece a ler do versículo 1. Leia na tradução linguagem de hoje para que você entenda melhor. Na carta de Paulo aos Efésios, ele diz o seguinte: nós precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Traduzindo para uma linguagem de hoje, Paulo está falando, você precisa se blindar de toda a armadura de Deus. Porque Paulo, através de uma revelação espiritual, ele entendeu que existem áreas da nossa vida que são atacadas constantemente e que provocam no indivíduo uma série em cadeias, um efeito dominó. Esse efeito dominó prejudica não apenas você, mas as pessoas que estão ao seu redor. E, portanto, ele começa definindo essa blindagem, dizendo que é necessário ter sobre si o capacete da salvação. E o que seria esse capacete da salvação, Luiz? Esse capacete da salvação é uma maneira de você blindar os seus pensamentos. Pensamentos não são apenas falas, gestos, interações psíquicas que você tem. Pensamentos são construções à base das crenças estabelecidas que fornecem a você material emocional e narrativo. Dentro dos princípios psicológicos básicos, é tido como uma certeza que os pensamentos despertam no indivíduo sentimentos. Perceba, quando você começa a ter pensamentos negativos, você passa a se sentir mal. Quando você passa a se sentir mal, você toma péssimas decisões. Portanto, a forma como você pensa determina a forma como você sente e cria o modelo de como você vai agir. Você precisa se blindar espiritualmente. A pergunta é: como é que eu faço isso, Bulhões? E aqui vai o primeiro princípio e é o primeiro hábito que nós vamos inserir no nosso reset emocional. Isso vai começar hoje e você fará pelos próximos 7 dias. Sem desculpas, sem errar, sem desistir. Porque pensa comigo, se você deseja desistir, você já foi derrotado. Se você pensa que desistir vai fazer com que alguém olhe para você com um olhar de coitadinho, você está completamente equivocado. Quem desiste numa guerra não é repatriado. Quem desiste em uma guerra é torturado. E talvez as péssimas experiências que você tem passado nos últimos tempos seja uma maneira de você perceber que essa tortura já começou. Primeira coisa que nós faremos a partir de hoje é oração. Eu quero que você escreva nos comentários. Número 1, oração. Como é que isso vai funcionar? Pegue papel e caneta aí. É um consenso de que estados emocionais são proporcionados e consequentes de estímulos primários. Portanto, aquilo que você faz na hora que você acorda determina o seu estado de espírito para o longo do seu dia.
se ao acordar, a primeira coisa que você faz é pegar um celular, você treina o seu cérebro a liberar dopamina, ou seja, uma neurosubstância, um neurotransmissor, para forçar o seu comportamento a buscar ao longo do dia recompensas rápidas e de custo muito baixo. Se você acorda, pega o seu celular e abre qualquer aplicativo, você está reforçando esse comportamento. Ao longo do dia, você vai procrastinar, vai se sentir inferior e não terá energia vital para fazer aquilo que você precisa. Afinal, você começou dessa forma e o seu comportamento será modelado. A partir desse momento, nos próximos 7 dias, a primeira coisa que você vai fazer quando você acordar é dobrar os seus joelhos e entrar em oração. E a oração tem um modelo muito simples. Oração não é apenas repetição, tá bom? Oração é uma conversa. Oração é um diálogo. Oração é uma forma na qual você vai se conectar com o reino espiritual e, a partir desse momento, adquirir blindagem espiritual. Na sua oração, a primeira coisa que você vai fazer é agradecer. Bulhões, e eu vou agradecer pelo quê? Você vai agradecer porque você não mora debaixo da ponte. Você vai agradecer porque não existe uma condição rara na sua vida que impede você de enxergar, de ouvir, de falar. Você vai agradecer porque você não é um paciente terminal que está contando os dias para se despedir das pessoas que você ama. Você vai agradecer porque não falta comida na sua casa. Você vai agradecer porque existe um teto sobre a sua cabeça. Você vai agradecer porque a sua pele não está descascando, porque você não tem um tumor. Você vai agradecer porque você pode não ter aquilo que você quer, mas você tem muito, muito, muito mais daquilo que você precisa. O desejo, as comparações, a maneira de sempre estar olhando para fora, rouba de você o fato de que nesse exato momento você está vivendo coisas pelas quais você pedia antigamente, pelas quais você já orou por um tempo. Então, ao fato de olhar para aquilo que você tem, você passará a ser grato por aquilo que você já recebeu. Esse princípio é um princípio de prosperidade, porque as pessoas que escalam são as pessoas que valorizam aquilo que tem. Quem não valoriza o casamento que tem, vai ter que lamentar o casamento que perdeu. Quem não valoriza a casa que tem, vai ter que lamentar a casa que perdeu. Quem não valoriza a vida que tem, vai ter que lamentar a vida que perdeu. Quanto mais você é grato, mais coisas boas acontecem. E não acontecem do nada, acontecem porque através da gratidão você cria o exercício de cuidar e fazer a manutenção daquilo que chegou até você. Portanto, inicie o seu dia de joelhos dobrados. Quem inicia o dia de joelhos dobrados, termina o dia de cabeça erguida. A primeira coisa que você vai fazer ao acordar é orar. Em primeiro lugar, agradeça. Agradeça tudo que você tem. Em segundo lugar, peça perdão. Bulhões, mas eu tenho que pedir perdão por quê? Você tem que pedir perdão pelas porcarias que você faz. Pelas merdas que você faz com os outros e consigo mesmo. Pelos seus vícios, pelas suas desculpas, pela sua procrastinação. Afinal, Deus te chamou para fazer coisas grandes e você fica procrastinando, fica adiando, fica pondo desculpa, fica pondo defeito, arruma culpado, arruma uma justificativa de não fazer aquilo que Deus te chamou. E enquanto você está fazendo isso, as pessoas que você deveria alcançar estão morrendo. Há um tempo atrás eu recebi um direct de um aluno em comum que conhecia uma das minhas seguidoras. Essa minha seguidora ateou fogo no próprio corpo dela. Aquela mensagem me deixou num estado assim de, cara, mal. Eu orei e recebi a notícia que ela faleceu. Eu tive todos os sentimentos possíveis, mas sabe um sentimento que eu não tive? Culpa. E sabe por que eu não tive culpa? Porque eu sempre estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. O que destrói a vida de vocês é a culpa, porque a culpa é uma prisão. E a única maneira de não se sentir culpado é fazer o que você foi feito para fazer. Peça perdão. Ou você pede perdão, ou você se automutila. Tem gente que prefere se automutilar do que pedir perdão.
Tem gente que prefere falar assim, ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou péssimo, eu sou um péssimo marido, eu sou uma péssima esposa, eu sou viciado em jogo, eu sou viciado em pornografia, eu sou viciado em cigarro, em droga, eu sou viciado em álcool, em comida. Amigo, então para de ser viciado nisso e para de colocar a culpa em você e começa a orar e pedir perdão, porque através do perdão, Deus ele derrama sobre você uma energia espiritual. Essa energia espiritual chama-se graça. E a graça é um favor imerecido. É através da graça que você consegue olhar para você com novos olhos. Agora não mais com olhos de condenação. Agora não mais com olhos de quem não tem mais o que fazer, mas sim com olhos de quem sabe que alcançou um favor imerecido e que esse favor imerecido é uma segunda chance diária para você fazer melhor. Seja grato. Seja humilde. Agradeça. Peça perdão. Por último, debruce em Deus as suas necessidades, as suas faltas, as suas fraquezas, as suas dores. Aquilo que o homem comum naturalmente não pode fazer. Aquilo que as pessoas comuns não têm como te ajudar. Deus pode. Deus faz. As suas necessidades são supridas espiritualmente, não de maneira física. Primeiro princípio: acordou, dobre o joelho, ora a Deus. Vai dormir, dobre os joelhos e ore a Deus. Em um momento de crise pessoal, eu comecei a ver um desequilíbrio, uma desarmonia nas áreas da minha vida. Quando eu estava muito bem financeiramente, eu estava mal espiritualmente. Quando eu estava muito bem espiritualmente, eu estava mal financeiramente e fisicamente. Quando eu estava muito bem fisicamente e espiritualmente, eu não estava bem financeiramente. Quando eu estava bem financeiramente, eu não estava bem com a minha família. Então eu não conseguia criar harmonia. E o que eu fiz? Eu criei uma rotina de blindagem. Primeira coisa, acordar, oração. Sair da oração, 500 ml de água por dia. Por que, Bulhões? A gente vai falar mais sobre isso amanhã. Bebi os 500 ml de água. Beleza. E aí, Bulhões? Leitura. Depois da leitura, acordava minha filha, dava o café da manhã para ela, passava o primeiro tempo de qualidade com a minha esposa, com a minha filha, que é a minha família. Elas abriam o olho, eu nunca estava na cama, eu já estava ali acordando. Tempo de qualidade. Levava minha filha para a escola, voltava, live. Depois da live, treino. Depois do treino, almoço. Depois do almoço, trabalho. E assim eu consegui empilhar todas as áreas da minha vida. Nunca prosperei tanto, senhores, em tão pouco tempo. Eu nunca mudei tanto o meu corpo como eu mudei em tão pouco tempo. Porque eu entendi que o sucesso daquilo que você busca não está em fazer uma única vez. Está em repetir o processo continuamente. Porque coisas boas levam tempo. Para que o tempo não leve coisas boas. Anota esse princípio aí nos comentários. Coisas boas levam tempo, para que o tempo não leve as coisas boas. Escreva isso. É muito difícil equilibrar todas as áreas. É porque você não tem que equilibrar. Você precisa harmonizar. Se for para equilibrar, você vai se sentir mal, estressado e angustiado. Você precisa criar uma harmonia. E você só cria harmonia através de uma rotina. E você só fortalece a rotina através do hábito. Amanhã vocês vão ter uma planilha sobre esses hábitos poderosos. Em primeiro lugar, oração. Já que nós temos um reino espiritual, vamos partir agora para o segundo reino. E o segundo reino é o reino emocional. O reino emocional, ele é baseado em emoções que são geridas e emoções que são descontroladas. Uma pessoa que grita com todo mundo, que arruma confusão, que bate boca, que fala mal dos outros, é uma pessoa que emocionalmente não tem controle. E se você não controla o seu emocional, você atrai para você um ambiente caótico. Pessoas que vão ser rivais, inimigos futuros, portas fechadas, ambientes da qual você será pessoa não grata, relacionamentos fracassados e, portanto, o reino emocional foi feito para você governar
ou para você ser governado. Ou você controla as suas emoções, ou você será controlado por elas. Bulhões, se no reino espiritual eu consigo me blindar através da oração diária, como é que eu consigo me blindar através do reino emocional? Você se blinda através do reino emocional, através da sabedoria. Sabedoria. Nós estamos juntos há aproximadamente 41 minutos. Nesses 41 minutos, você aprendeu coisas que você não aprendeu ao longo de uma vida. Você escutou coisas que você não escutou ao longo da sua vida inteira. Nesse exato momento, você já tem a sensação de que há um controle dentro das suas emoções, por menor que ele seja. Quem consegue sentir isso, escreva. Eu consigo, Bulhões. Eu consigo. Escreva aí nos comentários. Eu consigo. E você consegue porque você está bebendo de uma fonte de sabedoria. O tempo de qualidade que nós desfrutamos juntos aqui gera em você sabedoria. Para que você se blinde emocionalmente, você precisa de sabedoria. Por isso é fundamental que nos próximos 7 dias você me acompanhe nas nossas lives. À noite, a nossa live é às 8 horas. Mas você também é meu convidado para as lives matinais. Live cafeína às 10 horas da manhã. Se você conseguir nos próximos 7 dias estar comigo de manhã e à noite, eu garanto para você que o seu ano nunca mais vai ser o mesmo. Eu quero provar isso para você, que eu vou pedir para os meus alunos, para os membros da comunidade se manifestarem. Galera, depois que vocês passaram a consumir a Live Cafeína e entraram no método, contem para as pessoas que estão aqui, o que aconteceu na vida de vocês? Qual foi a mudança que você sentiu? Isso que eu estou fazendo é uma prova social, para você entender que o que você vai investir de tempo e atenção nos próximos dias vai mudar a sua vida para sempre. Quem é aluno, quem é membro, escreva aqui qual foi a mudança significativa que você sentiu a partir do momento que você começou a nos acompanhar. Escreva aí. Então, se no reino espiritual você consegue se blindar através de orações diárias, no reino emocional você vai se blindar através da sabedoria. Olha aí, o Samuel. Comecei a tomar governo da minha vida, transformação. Sempre escrevo. Mudança de mentalidade. Saulo é um exemplo, um aluno assim, sensacional. Mudança emocional, mudança nas áreas da minha vida. Não quero perder nada, mudança de mentalidade, transformação. Passei a valorizar a minha existência, autoconfiança, alto valor, mudei meus pensamentos. Mudou o pensamento, mudou o sentimento. Está entendendo? A Daílza colocou, sou nova aqui, entrei ontem no método, mas já estou tendo uma outra visão. Sei que muito o Senhor vai me transformar. Consigo me silenciar, consigo me organizar. Então perceba, a partir do momento em que você investe tempo em consumir sabedoria, seja nas nossas lives, seja através de livros, a sabedoria ela se encaixa numa reprogramação de crenças. Porque se pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento, o que geram os pensamentos? As crenças estabelecidas. Dentro das blindagens emocionais, na live de sexta-feira nós vamos falar sobre crenças. Então se organize. Amanhã nós falaremos sobre sentimentos. Eu só vou... Talvez o áudio ele perca um pouco de qualidade. Aqui, tá? Isso daqui é bizarro, porque eu carreguei o celular e meu celular é um iPhone 15 Pro e ele teve algum problema aqui. Só me confirmem se vocês estão me escutando, porque eu tirei o microfone, desconectei o microfone. Vocês me ouvem bem? Sim ou não? O áudio está com problema? Eu sei que vai ter uma queda de qualidade, porque eu tirei o microfone aqui, mas vocês conseguem me ouvir? Conseguem? Perfeito, tudo bem. Vamos lá. Isso daqui é batalha espiritual, tá? Meu iPhone é um iPhone 15 Pro Max
É um iPhone de última geração, o melhor iPhone que tem, e ele teve esse problema que nunca teve. Eu já fiz mais de 250 lives com esse celular. Hoje foi a primeira vez que a bateria dele descarregou em tempo recorde. Não tem nenhum problema não. Show. Consegue me ouvir? Conseguem? Perfeito. Então vamos continuar. A partir do momento em que as crenças estabelecem os pensamentos, esses pensamentos vão inserir novos sentimentos. E, portanto, é muito melhor a maneira de adquirir novos pensamentos através das novas crenças. Novas crenças geram novos pensamentos geram novos sentimentos e novos sentimentos geram novos comportamentos. Até aqui tudo bem? Muito bom. Eu sei que vocês vão escutar um pancadão aqui. E aí eu te pergunto, por que esse pancadão ele iniciou exatamente quando eu tirei o fone? Isso daqui é loucura que eu falo para você. Eu sei que talvez alguns de vocês se arrepiem. Eu vou até fechar aqui o meu isolamento do escritório. Mas por que isso aconteceu exatamente nesse momento? Como eu disse no início da live, existem forças espirituais que lutam contra mim e contra você, para tentar impedir aquilo que nós fazemos. Mas nesse momento, tanto eu quanto você precisamos manter a nossa mente focada naquilo que Deus tem para as nossas vidas e na mensagem que Deus tem. Por isso nós vamos continuar e iremos continuar. Sabedoria desperta novas crenças. Novas crenças despertam novos pensamentos. Novos pensamentos reprogramam novos sentimentos. E novos sentimentos despertam em você um novo comportamento e um novo hábito. Para reinar no mundo emocional, você precisa de sabedoria. Adquira sabedoria. Esse é o ponto. Aqui em casa, os meus filhos começaram a brigar. É isso. Mas fique tranquilo. Você tem que pensar o seguinte, não foca na batalha que está acontecendo lá fora. Foca em quem está lutando por você aqui dentro. Esse é o ponto. Independente. Vamos seguir. Dito isso, se temos blindagem espiritual, se temos blindagem emocional, chegamos então no último reino. E o último reino é o reino da natureza. Quando nós falamos do reino da natureza, nós estamos falando disso daqui, ó, corpo. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de relações. Nós estamos falando de relacionamentos. Nós estamos falando de amizades. Nós estamos falando de amores. Nós estamos falando de parceiros, parceiras. Pessoas que não têm estrutura espiritual, dificilmente têm estrutura emocional. E pessoas que não têm estrutura emocional, facilmente são alvos fáceis em relacionamentos. Você nunca se perguntou por que seus relacionamentos sempre dão errado? E geralmente você chega à conclusão que o problema é você. Você também já não se perguntou por que as pessoas parecem que não se interessam por você? Porque os seus relacionamentos sempre repetem a mesma cartilha? Você nunca cogitou o fato de que esses relacionamentos que estão dando errado são porque não são aquilo que Deus tem para você? Deus é Pai. E um pai nunca daria para o filho algo que faria ele sofrer ou entrar em autossabotagem e destruição. Se aquilo que está dando errado na sua vida está dando errado na sua vida, é porque talvez não seja aquilo que Deus tem para você. Você ainda não enxergou porque você não tem blindagem espiritual e blindagem emocional para aprender a se relacionar. Eu quero confessar algo que eu só contei para os alunos. Mas geralmente quando eu falo sobre os relacionamentos e dou exemplos meus, inclusive, porque eu passei por uma dor emocional muito grande que me levou a escrever e iniciar esse processo aqui, eu quero ser sincero com você.
No fundo, eu sabia que não era o que Deus tinha para mim. E eu tentei lutar contra a vontade de Deus. Mas quando nós lutamos contra a vontade de Deus, nós seremos derrotados. Porque ainda que você vença, a sua vitória será uma vitória de pirro. O que é uma vitória de pirro, Bulhões? É uma vitória que não tem sentido. Na Roma Antiga, na cidade do Épiro, por volta do ano 381 a.C., os romanos lutaram contra o rei Piro, a Batalha de Heracleia. O rei Pirro vence a batalha e pela primeira vez consegue, de fato, derrotar os romanos. Mas ele não comemora e nunca comemorou, porque ele perdeu as coisas mais importantes nessa batalha. Às vezes você luta tanto para ficar com uma pessoa que quando você consegue, você se sente um fracassado. Porque quando você olha para a sua vitória é pior do que a derrota. Às vezes, você perde a pessoa. E quando você olha para dentro, a sua derrota é uma vitória. Porque você, de fato, caiu para cima. Deu errado, mas agora que deu errado, as outras coisas começam a dar certo. Por isso eu quero que você entenda que o fato dos seus relacionamentos terem dado errado é porque provavelmente não era o que Deus tinha para você. E isso é uma mensagem para que você de uma vez por todas aceite aquilo que acabou, se despeça daquilo que deixou para trás e a partir desse momento foque na sua nova vida. Quando você consegue, presta muita atenção para isso daqui que eu vou falar para você. Foca no que eu vou falar. Olha no meu olho aqui, tá? Quando você consegue se blindar espiritualmente, emocionalmente e afetivamente, a sua vida vai mudar para sempre. Para isso é necessário que haja um compromisso. E esse compromisso não é comigo, esse compromisso é com você. A partir de hoje, nós temos um protocolo. Amanhã nós iremos enviar esse protocolo para vocês no grupo exclusivo que nós temos no WhatsApp. Se você ainda não faz parte do grupo exclusivo, basta você escrever aqui nos comentários lista. Você receberá no seu direct um comando, um chat, para que você preencha as informações e entre no grupo exclusivo. Nesse grupo eu vou te enviar quando eu estou ao vivo, nesse grupo você vai receber o protocolo, nesse grupo você vai receber todas as informações do nosso desafio. Para a gente finalizar. No fim desse desafio, eu farei um convite para todos vocês, para que vocês passem a andar conosco, para que vocês passem a parar de lutar sozinho. E eu quero que você pense muito bem nisso. As desculpas que você tinha ao dizer que ninguém se importa com você, elas vão acabar hoje, porque eu me importo. E todos os alunos que estão aqui se importam também. A partir de hoje você não está mais sozinho. E eu quero que você assuma a responsabilidade de não faltar em nenhuma live e trazer alguém para ser transformado com você. Agora eu quero que você tire o print. Esse print você vai postar aí no seu story e você vai escrever blindagem emocional. Somos 400 pessoas? Isso, tira o print agora. Isso. Tire o print. Muito bom. Você não está sozinho. Medite nessas palavras. Essa live vai ficar disponível até o último dia. Todas as lives ficarão disponíveis até o último dia. E depois, só depois essas lives saem do ar e entram na nossa plataforma de inteligência emocional. Caso alguém tenha se interessado pela nossa plataforma, clique no link do perfil. Lá terá uma informação, seja aluno, você vai tirar essas dúvidas. Dito isso, que Deus te abençoe poderosamente. Ore antes de dormir. Ore ao acordar. E amanhã eu te espero para mais um dia rumo à sua melhor versão. Deus te abençoe.